Dia, seja bem-vinda. Estamos aqui hoje, eu, Laís Rocha. Vamos aguardar aqui mais pessoas chegarem a esse momento para unirmos nossa fé e meditarmos na porção abundante do dia. Creia no poder da oração, no poder que tem o nosso Criador. Então hoje meditaremos nos Salmos 107, né, o início aqui do 5º livro, né, Salmos é dividido em 5 livros, então a partir do Salmo 107 inicia o 5º livro. Então já pega aí sua Bíblia, porque certamente essas lições, a palavra do Senhor é poderosa para a edificação, para a transformação, né, uma palavra, uma frase, ela tem poder e vale mais do que 1000 argumentos, do que infinitas explicações, infinitos argumentos. Então, creia nessa palavra preciosa, tome posse desse maná. Vamos consagrar esse momento. Querido Deus e Pai, Paizinho amado, estamos em Tua presença para Te agradecer, para enaltecer o Teu santo nome. Se faz presente conosco hoje e para todo sempre. Nos direciona, conduz conforme a Tua vontade, que cada entendimento, Senhor, seja revelado aos nossos corações, que possamos tomar posse, que possamos praticar no nosso dia a dia, que possamos manifestar e ser influência positiva às demais vidas. Cuida de nós, Pai, em tudo. Consagramos a Ti o que somos, tudo que fazemos e o que temos, que seja para a Tua honra e glória, Senhor. Permanece conosco, nos conduzindo, nos abençoando. Nós Te agradecemos, Senhor, pela dádiva de vida, pela dádiva de saúde, pelo Teu imenso amor, pela Tua graça sobre as nossas vidas, Pai. Nós Te amamos e agradecemos, Senhor, por tudo. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então, já convido a compartilhar essa mensagem com mais vidas. E vamos meditar aqui o Salmo 107. Ele é um salmo de gratidão pela misericórdia do Senhor. Ele é um salmo anônimo. E quando se remete, né, que ele não revela se é de Davi, de Moisés, eu fico assim, eu digo, nossa, seria o próprio Jesus autor, porque a gente sabe que quando diz, né, o autor, o escritor, gera-se muito argumentos, ou tem-se uma percepção, é humana, ou é, né, muito sobrenatural. Então eu creio muito que seja, né, uma palavra que realmente é de muita profundidade e de condução total, assim, de revelação mesmo do alto. Porque a gente sabe que nós, na forma humana, como Davi, como Moisés tiveram, né, nós temos nossa limitação com a percepção do natural. Né? Em alguns momentos a gente tem, sim, entendimento sobrenatural, mas nós somos carne, nós estamos na forma, né, da pele humana. Então a gente tem essa percepção natural, né, uma tendência muito forte. Então, quando fala que o salmo é anônimo, eu já tomo muito assim, vindo do alto, é poderoso, sabe, aprofundo assim, poderosamente. Então, esse salmo, ele nos fala poderosamente do poder de gratidão. E ele segue, né, como no louvor. Louvai a Deus, porque Ele é bom, porque para sempre é sua misericórdia. Declarai isso os remidos do Senhor, os quais os resgatou do poder do opressor. Então, Deus nos resgatou, né? Desde o princípio a gente vê que o povo, né, ele tirou do Egito, né, o êxodo, a saída. Nós, quando nos encontramos com o Senhor, Ele renova a nossa identidade, nos dá um novo nome, né? Escreve o nosso nome, que só Ele conhece, no livro da vida, do qual nós só iremos conhecer quando Ele, né, estivermos ali diante dEle. Todos nós vamos ter esse momento, né, diante do juízo final. E ali Ele nos chamará pelo nosso nome, nos dará, né, estará escrito nessa coroa. Então, quando, né, os remidos, os resgatados, então quando a gente sai dessa Babilônia, do mundo, da escravidão, né, de alienação, de crenças, então Ele diz, né, que os remidos devem declarar que é isso, é dar graças. Então aqui
ele em 4 versículos, ele repete, né? E a gente sabe que o número 4, o 3, quando se repete 2 vezes, tem um significado. Então, aqui ele repete 4 vezes. Vamos dar atenção aqui ao versículo 8, ele diz: Dai graças ao Senhor, seus justos, porque suas misericórdias estão sobre os filhos dos homens. Então, o amor de Deus está sobre os filhos dos homens. E ele repete o mesmo salmo no versículo 15, o mesmo versículo, ele repete no versículo 15: Rendei graças a Deus, seus justos, porque suas misericórdias estão sobre os filhos dos homens. Então, o amor de Deus está sobre os filhos dos homens. E ele repete esse versículo novamente no 21. Rendei graças ao Senhor, seus justos, porque suas misericórdias estão sobre os filhos dos homens. Nós, filhos dos homens. Rendei graças a Deus, seus justos, porque suas misericórdias estão sobre os filhos dos homens. Então, por 4 vezes ele diz: dai graças. É agradecer pelas bênçãos que a gente tem diante dos nossos olhos, as naturais, as sobrenaturais, os livramentos do qual Deus nos concede que a gente nem vê. Mas nós temos muito que dar graça. Dádiva de vida, saúde, um dia incrível que Ele já preparou. Por amor, porque Ele diz, porque suas misericórdias estão sobre os filhos dos homens. Então o amor de Deus está sobre cada um de nós. Então ele repete esse versículo, né, inúmeras vezes. Então o principal desse salmo é o de gratidão, né, de graças. E a gratidão, ela é um princípio do qual cura, né, o pior dos hábitos, a murmuração. Então, diante disso, a gente passa a observar, né, quantas bênçãos você já recebeu. Não contaria. São incontáveis. As bênçãos do Senhor sobre a nossa vida todos os dias, todos os dias. Então a gente deve ter atenção realmente, porque o princípio de gratidão, ele desperta todos os demais, né? A gratidão é o princípio de todas as virtudes. É a mãe de todas as virtudes. E ele fala e segue aqui nesse salmo de gratidão, e ele é um clamor, né? Clamor de aflição. Aqui o salmista ele passa por momentos, né, difíceis. A segunda parte ele fala da maldade dos iníquos, e no versículo 17 ele diz assim, quando ele confia no Senhor, quando ele faz esse clamor, ele diz assim: porque o Senhor, ele quebrou as portas de bronze e destroçou os ferrolhos de ferro. Ele os ajudou a sair do caminho dos seus pecados, mas devido à iniquidade foram espalhados. Sua alma detestou a comida e chegaram até as portas da morte. Então aqui ele está falando exatamente, né? Ontem a gente viu que exatamente nos Salmos, né, 105 e 106, ele recordou todo aquele processo que foi a saída do Egito, né? Da escravidão, nós no Egito, nós na Babilônia, nesse mundo, né, perverso de muita alienação. Então, Deus nos dá uma instrução. Então, ele fala aqui que por que esse povo estava, né, nessas cadeias, diante dessas correntes? Porque não ouviu as instruções, porque detestou toda a comida, porque detestou o pão, né, que o Senhor nos concede. Essa palavra, a palavra do Senhor, ela é poderosa para a transformação, para a conversão. Então, diante disso, ele fala aqui, estabelece esse princípio, né, que é estabelecido pelo Senhor. Plantou, colheu. Então, aqui foi plantado iniquidade. E quando se planta maldade, o que colhe? Sofrimento. Então, é plantio, colheita. E ele segue, né, nesse clamor para ressuscitar. Então, ele fala, imploraram, e aí eles reconhecem, e vem nesse clamor. Versículo 19, imploraram ao Senhor nas angústias dele, e ele os livrou de suas adversidades. Então é um clamor. Diante de todo problema do qual a gente enfrenta agora, a gente só manifesta ao Senhor, clama ao Senhor, porque Ele é poderoso para nos ouvir. Então o que você quer ressuscitar hoje? Sua saúde física, sua vida financeira, o seu casamento.
Creia na palavra, creia no poder que tem a oração, no poder da palavra do Senhor. Ele faz nova todas as coisas. Ele ressuscita, ele restaura. Então aqui ele fala poderosamente, né, desse princípio de restauração, através da palavra, através de você declarar um clamor com a sua boca. O Senhor é poderoso para agir e ressuscitar a sua causa. Por isso ele diz: rendei graças ao Senhor, seus justos, porque suas misericórdias estão sobre os filhos dos homens. O amor de Deus está diante de nós. Basta que recebamos. Apenas basta que a gente aceite e manifeste glorificando, né? Então aqui diante de todos esses versículos, né? Esse salmo ele tem 43 versículos. Então ele segue a partir daqui nesse clamor, né? É um tempo de processo, de renovo. É um tempo para garantir o aprendizado. Muitas das vezes a gente quer as coisas assim imediatas, mas clama, confia e espera. Clama, confia e espera. Descansa no Senhor. Confia nele. Então, é um princípio, né? Confiar também é um princípio. Então, aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, que não temem. Então, creia nessa palavra, que ela é poderosa para restaurar. E ele segue, né? No versículo 28 diz: clamaram a Deus nas suas angústias, e ele os livrou de suas adversidades. Ele repete que o Senhor é poderoso para livrar de todas as nossas adversidades, independente de quais sejam, né? E aqui ele nos fala, né, que ele transforma tudo. O versículo 33, porque ele converte os rios em deserto e as fontes de águas em aridez. Deus transforma tudo. Palavra viva. Está aqui, tá aí a sua Bíblia, versículo 33. Então, assim como Deus ele é poderoso de transformar o mal em bem, ele transforma o bem em mal. Porque olha aqui, porque ele converte os rios em deserto e as fontes de águas em aridez. Então, constantemente a gente tem que estar dando graças. Minha vida hoje está boa, está uma bênção, dá graças. Está ruim, dá graças. Clama ao Senhor. E ele segue no versículo 34. Ao solo fértil, ele converte em salobre, por causa das más ações dos seus moradores. Porque ele converte deserto em reservatório de água. Olha aqui, ele converte deserto, maldição em bênção. E em fontes de águas, a terra seca. Deus converte mal em bem e bem em mal. Ele transforma tudo, tudo mesmo. Ele fez com que morasse ali os famintos, construísse aldeias e morasse nelas. Semearam campo, plantaram vinhas e comeram do fruto de suas colheitas. E os bendizem e foram muitos fecundos, e não encurtou o seu gado. Aqui é uma promessa sublime que Deus concede aos que confiam nele, né? O povo, ao sair do êxodo, eles viveram no deserto. E daquele deserto, da rocha, jorrava água. Então o deserto ele converteu em rios, né? Fala que quando Moisés da rocha brotou água, converteu-se ali em rio. Então a gente tem que ter muita atenção. E aqui ele fala, ó, que ao solo fértil converteu em salobre por causa das más ações dos seus moradores. E a gente sabe que o pior dos hábitos, né? O que enfureceu o Senhor foi a murmuração daquele povo. Diante dele está provendo alimento, codornas caindo do céu, maná caindo do céu, água, nuvem a nuvem durante o dia, a nuvem de fogo, coluna de fogo durante a noite. Ainda assim o povo murmurava. Então aqui ele diz que por causa das suas más ações. Então muito cuidado com as nossas ações. Porque imagina que Deus provendo tudo para a nossa vida e a gente ainda murmura. Então quantas lições, quais são as más ações? A ação de eu abrir minha boca e reclamar. É uma má ação para Deus. Ele fica, nossa, como que eu tô provendo isso para minha filha? E ela ainda assim reclama, ainda assim murmura. Então, muito cuidado. Aqui ele dá uma advertência poderosa pra gente, né? E no versículo 37 ele diz, eles semearam campos, plantaram vinhas e comeram do fruto de suas colheitas. Aqui ele pede ação. A ação de semear.
Então, que a gente lance sementes, que a gente lance constantemente. E os bendice foram muito fecundos e não encurtou o gado. Quer dizer, sempre multiplica, né? Multiplica poderosamente todas as bênçãos. Cada ação que a gente faz, o Senhor vem e multiplica. Então, é um princípio, né? E ele encerra esse versículo, esse salmo, e diz: o que for sábio guardará estas coisas e compreenderá o favor do Senhor. O que for sábio. E aí a gente vê a questão, mas como ser sábio? Como ser sábio? Porque aqui ele diz que só o sábio vai entender. E guardará essas coisas e compreenderá o favor de Deus. Então, o salmo seguinte vai nos dar isso. Provérbios nos diz como ser sábio. O respeito a Deus é o princípio de sabedoria, de entendimento. Para eu meditar na palavra e entender, eu tenho que amar a Deus, eu tenho que respeitar a Deus. Não é só ler por ler. É preciso um respeito, uma reverência, uma consagração. Eu vou sentar para estudar a Bíblia? É com respeito, vou meditar. Porque ele diz, o que for sábio é o que vai entender e tomar posse dessa palavra, de todo esse entendimento. Então aqui a gente vê que esse salmo ele é poderoso e de muita revelação. Ele fala de um clamor, ele fala de uma aflição. E ele fala que o Senhor é poderoso para dar livramento. Ele diz que o Senhor converte bênção em maldição, e maldição ele converte em bênção. Como entender tudo isso? Confiando no Senhor, tendo reverência. Crer nessa palavra. O que vai acessar no seu coração hoje? Quais são as ações que vai praticar hoje? De gratidão ou de murmuração? Então é poderoso, porque através das nossas ações há o agir de Deus sobre nossas vidas. Então que as nossas ações sejam de consagração, sejam de bênçãos, sejam de gratidão. Porque é através dessa manifestação que o Senhor age. Ou a nosso favor, ou não. São ações. Ação de crer, ação de confiar, ação de gratidão. São virtudes. Então, que a gente tenha esse entendimento poderoso. Já vamos compartilhar essa mensagem, convidar mais pessoas para estar aqui presente e absorver nesse maná precioso, precioso. Seguimos para o Salmo 108. O Salmo 108, ele fala de louvor e gratidão, ele continua com louvor e gratidão. Salmo de Davi, né? Então a gente vê que Davi, ele tem essa profunda gratidão ao Senhor. É um homem segundo o coração de Deus. Amado de Deus. E nós, como filhos, olha a promessa do salmo anterior. Rendei graças ao Senhor, seus justos, porque suas misericórdias estão sobre os filhos dos homens. Nós somos amados de Deus. Nós somos amados de Deus. Então aqui Davi no Salmo 108, ele fala desse coração firme, mantido, consagrado inteiro do Senhor. E ele diz, no versículo 1, meu coração está disposto, ó Deus, disposto está meu coração. Eu louvarei e salmodiarei com temor. Desperta minha harpa, desperta saltério e lira, eu despertarei pela alva. Então aqui ele está manifestando. Primeira coisa é adorar o Senhor. É a primeira coisa, adorar o Senhor. Então aqui Davi manifesta total. O meu coração está firme, no disposto ao Senhor. E eu louvarei pela manhã, pela alva, primeira coisa do dia. E ele segue no versículo 4 e diz, porque tua misericórdia é grande até os céus e até os céus dos céus, tua fidelidade. Amor, paz, é o direcionamento que Deus nos dá todos os dias, porque teu amor é grande até os céus. Bom dia, bom dia. Que bom ter vocês aqui. Isadora, Suelen. Então, estamos meditando aqui no Salmo 108. E ele segue, né? É um Salmo de Davi e ele fala dessa gratidão, do poder de gratidão. E ele segue no versículo 6 e diz, porque são libertados os teus amados, livra-me por tua destra e responde-me.
Então, é essa confiança que a gente tem total no Senhor, de gratidão, de amor. A primeira coisa do nosso dia ao amanhecer é adorar o Senhor. Então, e o versículo 10 ele diz: quem me guiará a uma cidade fortificada? Quem me conduzirá até Edom? Aqui ele está falando de uma fortaleza, né? Porque os reis, eles edificavam seu palácio numa montanha, né? Numa torre alta, Então, a cidade fortificada, porque estando alta, os inimigos tinham receio em subir para atacar. Então, aqui ele fala: quem me guiará a uma cidade fortificada? Quem me guiará ao alto? É o Senhor, né? A fortaleza dos reis, né, estavam no alto. Então, a nossa confiança, a minha fortaleza é estar no alto, confiar no Senhor. E aqui, então tem até uma passagem que fala, né, que quando a gente vê um problema, estar diante de um problema, diante de uma batalha, diante de inimigos, onde está a nossa confiança? Em Deus. Porque Deus é infinitamente grande e Ele é maior do que qualquer problema. Então, independente do problema que a gente tem aqui hoje, na nossa vida, no natural, no espiritual, a gente sabe que a nossa batalha, né, não é contra carne e sangue, mas é espiritual. Então, que a gente mostre, né, o tamanho do nosso Deus ao problema, não o problema ser grande. Porque se a gente compara com Deus sendo forte, grande, estando no alto, tudo se torna pequeno. Então, essa é a nossa força, é a nossa fortaleza, é a nossa cidade fortificada, né, o nosso refúgio. Então, ele nos dá essa poderosa mensagem, né? E ele encerra, né, aqui e fala que Deus, ele nos concede, no versículo 12, concede-nos poder sobre nossos adversários, porque de nada serve o resgate do homem, ajuda-nos. E ele encerra: Deus nos outorgará poder, ele pisoteará nossos adversários. Vitória com Deus. A gente só vence se tiver Deus à nossa frente, né? A gente tem que ter essa convicção: Senhor, eu entro nessa batalha, mas se o Senhor for à frente. Então, estando com Deus é vitória, né? Então, é reconhecer total, né, que Deus é poderoso para estar conosco, é confiar total no Senhor e mostrar que sim, com eles a gente vence qualquer problema, qualquer circunstância. Então, essa é a mensagem, né, principal, um princípio poderoso desse salmo: é gratidão, é confiança, se sentir realmente amada por Deus. O Salmo 109, ele fala de petição pela vingança divina. Então, aqui o salmista Davi, ele chega a manifestar uma oração, né, de entrega assim aos adversários, a desejar mesmo, pedir ao Senhor, em seu coração, no seu íntimo, o mal para as pessoas que o atingem. Então, assim, a gente sabe que diante de Deus a gente pode expor todas as aflições do nosso coração. Com Deus a gente pode ser sincero, sem esconder nada mesmo. Sem esconder nada. E aqui ele começa assim: ó Deus do meu louvor, não guarde silêncio, porque contra mim estão abertas a boca dos ímpios e a boca dos enganadores. E ele começa, né? Ele vai e declara, e ele diz: falam contra mim com língua mentirosa, com voz odiosa, e sem motivo se arremetem contra mim. Em troca de meu amor me odeiam, mas eu estou orando por eles. Então aqui Davi, ele fala disso, né? Amizade e acusação. Quem nunca? Quem nunca esteve diante de uma situação que você se dedica, entrega amor, cuida, e aí você recebe uma traição? Dói, né? Porque a gente só recebe traição de quem a gente ama, de quem a gente confia, de quem a gente está ali próximo. E aí ele fala aqui, né? Em troca do meu amor me odeiam. Então aqui Davi, eles entrega total. E ele segue no versículo 5 e diz: pagaram-me mal por bem e ódio por amor. Ordene contra eles iniquidades, e um adversário se levante à sua destra. Então aqui ele coloca, né, uma petição ao Senhor: faz mal a esses meus inimigos, Senhor. Então ele é um salmo onde até muitas pessoas evitam pregar, né, pastores, porque aqui
É um salmo que ele é muito profundo, porque ele diz assim, como que eu vou orar a Deus pedindo para fazer o mal a outra pessoa? Então, aqui Davi, como homem, né, a gente tem que ter essa percepção, ele está na pele humana, ele é humano. Então, as nossas percepções, aqui ele está ensinando, você pode colocar tudo diante de Deus, não quer dizer que Deus vai te responder da forma como eu quero, mas eu sim, na minha imperfeição, eu tenho que colocar a Deus o que está no meu coração. Ele sabe o que está no meu coração. Então a boca fala, o coração está cheio. Então tem que revelar a Deus. Entrega a Deus a causa. Porque nem tudo que a gente pede, Ele vai fazer. Né? A palavra nos diz, não recebeis porque pedi mal. Então muito cuidado com o que a gente pede. O que você tem pedido a Deus? Né? O que você tem pedido a Deus? Então é muito cuidado. Então esse salmo, ele é muito profundo e a gente tem que ter cuidado, porque é uma semente que a gente lança. E se eu planto maldade, eu vou colher o quê? Sofrimento. Então muito cuidado com as nossas ações, com o que sai da nossa boca. Então aqui Davi, ele colocou, né, de uma forma, ordene, Senhor, iniquidades contra os meus adversários. Então, a gente tem que ter essa percepção, porque Davi está na forma humana. Por isso que falar que a Bíblia se contradiz. Muitas pessoas dizem isso. A gente tem que ter convicção de que a Bíblia é escrita por homens. Ele sim tem manifestação de Deus na sua vida. Aqui relata uma vida com os seus perfeitos e imperfeitos, com suas ações boas e ruins. A Bíblia nos revela tudo. E o que a gente vai escolher? De tudo a gente tem que estar separando. As coisas que Davi fizeram, eu vou fazer tudo que Davi fez? Não, eu aprendi que um pecado leva a outro. Davi adulterou. Por esse adultério, ele assassinou Urias, o esposo de Betseba. Pelo assassinato, houve várias consequências. Ele perdeu o filho. E assim várias outras consequências. O exemplo, influências para a vida dos filhos, de o perseguir. Então, as ações que a gente vão nos levando, né? O mundo diz que é de droga em droga. Quando a gente separa e segue a Deus, é de glória em glória, de poder em poder. Então, a gente tem que saber realmente filtrar tudo. O nosso corpo é inteligente, ele separa tudo, né? Quando a gente come, o corpo faz separação do que serve para nutrir o nosso corpo, nos dar energia, e o que não serve vai excretado, vai jogado fora. Assim também deve ser na nossa mente. Eu vou absorver o que serve, e o que não serve, estou jogando. Então, a Bíblia nos relata tudo, né? A Sueli compartilhou aqui. Tudo que desejamos ao outro volta para nós. Então é isso. Constante separação, constante seleção. Não à toa Deus nos dá o livro para que a gente entenda todas as percepções do homem. Sim, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi acertou nisso, mas Davi errou nisso. Então esse é um salmo do qual, né, muitos pastores, alguns pregadores evitam realmente, porque aqui ele coloca a Deus que está no seu coração. Deus quer que a gente tenha a nossa sinceridade de coração, mas nem tudo ele vai nos atender. Imagina se tudo que a gente orasse e pedisse a Deus, ele nos desse. Muitas das vezes a gente pode falar tolice, porque estamos na pele humana. Humanos falham, humanos não são perfeitos. Estão se aperfeiçoando constantemente. Então essa é um grande aprendizado para nossas vidas, né? Que esse exemplo de Davi fique para nós, né? Cuidado com as nossas ações, cuidado com o que a gente semeia, né? Mas ele vai, né, ao longo desse salmo, ele vai revelando, tendo entendimento, porque quando a gente começa numa oração, muitas das vezes é comigo, assim, eu vou diante ao Senhor, muitas vezes a fé tá abalada, tá ali pouca, mas a gente começa e Deus vai manifestando a sua glória e a gente sai dali naquele momento revitalizada, com poder. Então é assim, é de glória em glória, é de poder em poder. Tem que se colocar diante do Senhor. Então ele começa buscando essa justiça própria, né? Senhor, ordena a iniquidade sobre meus adversários. E quando forem julgados, que sejam culpados e a sua oração se converta em pecado. Sejam poucos seus dias e outros tomem o assunto que guardam para si. E ele segue, né? Colocando, expondo a sinceridade do seu coração. Que nós também possamos fazer isso, mas entregando ao Senhor. Então ele segue e diz, eles se deleitam nas suas maldições e não tiveram prazer nas bendições.
Então, quando a gente age da mesma forma que o inimigo, nós estamos nos igualando a ele. Já quando nós entregamos ao Senhor, nós nos tornamos maduros, confiantes no Senhor, porque Deus faz a justiça, né? A gente aprende constantemente isso. Quantas das vezes nós agimos assim igual Davi? A gente quer a justiça própria, a gente quer responder, né? Então, que a gente entregue ao Senhor essa causa. E ele diz no versículo, então ele vai, né, Deus vai agindo, intercedendo no coração de Davi. E assim também é conosco, porque quando alguém nos fere, nos faz mal, a gente tende a confiar. Deus fará a justiça, Deus vai punir conforme a vontade, Deus vai retribuir, vai fazer descer todas essas iniquidades sobre a vida dele. Então, mas ele confia no Senhor e entrega. Versículo 21, ele diz, mas tu, ó Deus, agem em mim, por amor ao teu nome. Livra-me, posto que grande é a tua misericórdia. Ele entrega, ele diz, intervém, Deus. Eu creio no teu amor por mim. Isso diante de uma oração. Esse salmo inteiro é uma oração. Então ele vai entregando e Deus vai agindo nesse coração. Porque quando a gente se coloca diante de Deus, ele vai purificando, né? O Senhor restaura. Ele faz novo. Se a gente entra diante dele com o coração dolorido, ele pode sarar instantaneamente. Se a gente chega com o coração cheio de ódio diante de um inimigo, a gente muitas vezes fica enfurecido. Ele vai lá e converte esse ódio em amor. Né? Então ele chega a esse momento da oração, ele diz, intervém, Deus. E ele diz, no versículo 22, porque eu estou pobre e necessitado e meu coração está agitado dentro de mim. Ele diz, eu estou aqui na miséria. Né? Ele reconhece a sua pequenez. Né? Ele está abatido, está vulnerável. E ele diz, ando como uma sombra que declina, eu sou sacudido como um gafanhoto. Meus joelhos estão débeis pelo jejum e meu corpo emagreceu. Ele diz, está definhando, está sem vigor, né? Por conta dos adversários, por conta, né, dos inimigos. E ele diz, cheguei a ser objeto de opróbrio para eles. Olharam-se e maneavam com suas cabeças. Quem nunca passou por isso? Por zombaria, por escárnio? Eu já passei. E é ruim, né? Diante de tudo isso, a situação. Você tá ali e as pessoas começam a zombar. Né? Então aqui Davi estava realmente passando por esse processo e ele diz, causa, Senhor, mal a essas pessoas que me fazem mal. Então, mas não, é entregar ao Senhor. E ele entrega total. Ajuda-me, ó Deus meu, e salva-me conforme a tua misericórdia. Me ajuda, Deus, conforme o teu amor. Eu confio no teu amor. E ele segue, né? Vista-se de ignomia os que me aborrecem, sejam cobertos com um véu. E ele segue, dai graças ao Senhor com minha boca, e no meio da multidão eu o louvarei, porque ele se põe à destra do pobre para livrar sua vida do juízo. Então é confiar total no Senhor, em meio a situações de conflito, de acusação, de amigos, né, de traição. Imagina que o próprio Jesus, ele sofreu, né, traição. Ele deu amor, ele instruiu Judas com dons. Né? Jesus deu tudo que podia ali a Judas e o que ele recebeu de volta, né? A traição. Judas o vendeu por 30 moedas. Né? Então, a gente tem muito que aprender. E Jesus foi misericordioso para perdoar, mas Judas se autocondenou, né? Foi uma condenação própria. Ele não se perdoou pelo que fez. Então é muito isso que Davi relata aqui. Me deram mal pelo bem que eu fiz. Então muitas das vezes em nosso processo a gente vai passar por isso. Porque só vai trair as pessoas do qual a gente confia, do qual a gente dá amor, do qual a gente dedica tempo, do qual a gente é generoso. E dói. Mas as pessoas do qual a gente só convive e imagina que elas ali nos ofendem ou dizem uma coisa, não dói tanto quanto as pessoas do qual a gente confia, do que a gente dedica tempo, do qual a gente dedica amor. Essa traição é que dói, né? E aqui Davi, ele colocou essa aflição do seu coração, mas ele entregou ao Senhor, né? No final ele diz, perdoa, Senhor, porque meus joelhos estão débeis. Ou seja, muitas das vezes a gente está numa situação assim vulnerável e resiste, fica difícil até a gente orar. Então, nesses momentos que a gente peça, né, as pessoas para orar, para interceder com a gente, a intercessão ela é uma prova de amor. Quando alguém está orando com você por uma causa, é uma prova de amor.
quando os seus joelhos estiverem débeis, quando a sua boca estiver ali querendo fraquejar diante da sua ação, porque a gente fica vulnerável diante de um impacto, né, da vida, desses golpes da vida. Então que a gente tenha pessoas que possam nos ajudar diante de estarmos abatidos e vulneráveis, para que possamos orar, né? E lançar perdão sobre essa vida. Imagina que não é fácil você perdoar a pessoa que você deu amor, que você cuidou, que você fez tudo, e essa pessoa te retribui com mal. Não é fácil, né? Eu já relatei aqui inúmeras vezes, eu tive que orar mais de ano para poder lançar, né? Liberar. Então aqui ele pede, libera perdão. Deixa Deus cuidar disso. Dependa total de Deus para isso. Porque na nossa carnalidade é difícil. É muito difícil. Então é só mesmo realmente depender do Senhor para Ele agir nessa causa, e a gente vai conseguir liberar perdão. Vai conseguir liberar perdão, né? Imagina, tem causas, tem pessoas que a gente ora 1 ano, ora 2, ora 3. Tem casos que eu oro ainda até hoje, mais de décadas, para poder ir liberando. E vai liberando, mas ainda não solta 100%, fica uma cicatriz. Mas é preciso estar na dependência do Senhor, porque Ele é poderoso para restaurar, né? Ele torna o mal em bênção e bênção em maldição, né? Como diz o Salmo 107. Deus é poderoso para restituir, para fazer nova todas as coisas, inclusive o coração perdoador. E o Salmo 110, ele fala do sacerdócio eterno do ungido do Senhor. É um salmo profético. É um salmo profético, né? Messiânico. É considerado o salmo, né, a joia assim, de todos os salmos da profecia, dentre os salmos proféticos. E aqui ele inicia um salmo de Davi: disse o Senhor, disse Deus ao meu Senhor, assenta-te à minha destra, até que ponha teus adversários por estrado de teus pés. O princípio principal aqui desse salmo, ele só tem 7 versículos, é paciência. Você vê aqui que ele diz lá, logo no primeiro: disse meu Senhor, disse Deus ao meu Senhor, assenta-te à minha destra. Assenta. Senta. Paciência. Né? Quantas das vezes a gente tem pressa quando a gente ora ao Senhor? E a gente quer que Ele responda assim. Senta e espera. É paciência. Então, um princípio poderoso, né? Assenta-te à minha destra, até que eu ponha os adversários por estrado de teus pés. A gente vê aqui que Davi estava orando ali pelo inimigo. Esteja na dependência do Senhor. Senta, espera, confia. Confia. Então, o tempo de Deus é diferente do nosso, né? E Ele nos diz aqui: ei, filho, paciência. E ele segue no versículo 2. Então, todo esse salmo, ele é precioso, ele é um salmo profético, vale você meditar versículo por versículo e tomar posse do que Deus vai te revelar, do que o Espírito Santo vai te revelar nesse salmo. Todo ele é de muita pérola. O versículo 2 ele diz: o Senhor enviará desde Sião o cetro de poder, dominará sobre teus adversários. Aqui é profecia. Deus está dando domínio a nós. Poder. Como filhos nós temos poder e autoridade. Receba, tome posse do domínio. O Senhor enviará desde Sião, Sião, Sião. Forte, cidade forte, alta. Então, nosso poder vem do alto. O Senhor enviará desde Sião o cetro de poder e dominará sobre teus adversários. Nós temos poder de dominar sobre o nosso adversário. Quem é o nosso adversário? Pode ser um pensamento, pode ser uma crença, influências negativas, potestades. Deus nos dá poder de dominar sobre essas potestades. Receba hoje, em nome do Senhor Jesus. Receba. A profecia do versículo 3. Teu povo será glorioso no dia do teu poder. Na excelência da santidade, desde o ventre ao menino, a ti gerarei desde antes. Profecia. Aqui ele fala do menino, a ti gerarei desde antes, Jesus. Povo glorioso no dia do teu poder, na excelência da santidade. É preciso estar separando constantemente. Versículo 4. Jurou o Senhor e não mentirá. Tu és sacerdote eterno, à semelhança de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita, Ele quebrará os reis no dia de sua indignação.
Julgará as nações, a encherá de cadáveres e degolará a cabeça de muitos na terra. Beberá do ribeiro no caminho, por isso será elevada a sua cabeça. Então aqui ele fala, né? Julgará as nações e encherá de cadáveres e degolará a cabeça de muitos na terra. É forte, né? Muito forte. Então a gente tem que manter constante a atitude de fé, de crer. E aqui ele fala, né, que o Senhor jurou e não mentirá, que será o sacerdote eterno, à semelhança de Melquisedeque. Melquisedeque, a gente vê que ele foi um sacerdote que ele não tinha genealogia, né? Ele não tinha genealogia. Lá em Hebreus 7, fala-se mais no Novo Testamento, vai falar mais como que é, né, o reinado de Melquisedeque. Em Hebreus 7 fala assim: porque este Melquisedeque, sacerdote de Deus Altíssimo, era rei de Salém, e saiu ao encontro de Abraão quando regressava da guerra contra os reis, e o bendisse, e Abraão lhe apartou os dízimos de quanto tinha consigo. E fala assim no versículo 3: seu registro de pai e mãe, sem registro de pai e mãe, nas genealogias, nem o princípio de seus dias, nem o fim de sua vida, mas a semelhança do Filho de Deus, seu sacerdote permanece eternamente. E ele segue no versículo 17, diz: pois se testifica a respeito dele, tu és um sacerdote eterno, à semelhança de Melquisedeque. E segue no versículo 21 de Hebreus 7, porque eles se tornaram sacerdotes sem juramentos, mas este com juramentos, como se diz a respeito por meio de Davi, jurou o Senhor e não mentira. Aqui ele repete, né, o que Davi colocou aqui em Salmos, ele repete lá em Hebreus. Tu és o sacerdote eterno, a semelhança de Melquisedeque. Então aqui o que nós temos de entendimento? Que Melquisedeque, ele não tem genealogia, não há no registro de Melquisedeque, esse rei de Salém, de quem ele é filho, de pai e mãe. Não tem registro. Muitas das vezes aqui somos nós tomados como filhos de Deus. Imagina que se a gente coloca numa forma natural, eu, digamos, estou num ministério aqui de proclamar a mensagem, levar as boas novas do evangelho. Eu não herdei isso do meu pai e da minha mãe. Então, digamos que não vem de uma genealogia. Porque normalmente os filhos aprendem com os pais. E aí fala que é um sacerdócio escolhido, né, com o juramento do Senhor. Não tem uma linhagem. Então, assim, aqui ele está dando essa profecia, né? É uma profecia, é um entendimento, é um estudo profundo. Eu não vou falar muito porque a gente pode ceder no entendimento. Enfim, a forma como eu tenho entendimento pode não ser que você consiga acessar, por isso é importante meditar para se ter o entendimento, né? Porque aqui ele dá essa profecia falando, sim, do Messias, né, do Filho amado de Deus, mas aqui também é para nós essa profecia, que a gente tenha domínio. E não importa sua genealogia, tome posse do seu sacerdócio eterno, seu reino. Não importa se você não vem de uma genealogia de rei, né? Então, quantas pessoas a gente conhece que os pais não eram pastores, que os pais não manifestavam ali, não tinham esse hábito da leitura, do amor pela palavra, e você vem e se torna amante da palavra. É escolhido por Deus, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Então aqui ele manifesta isso, que jurou o Senhor e não mentirá, tu és sacerdote eterno, a semelhança de Melquisedeque. Então Melquisedeque, ele foi o rei de Salém, mas ele não tinha genealogia. Ele estava lá sem registro de pai e de mãe. Simplesmente Deus escolhe e Deus institui sobre sua vida. Não importa sua origem. Se Deus escolheu, tome posse do seu sacerdote. Tome posse dessa profecia. O Senhor enviará desde Sião o cedro de poder. Dominará sobre teus adversários. Tome posse dessa palavra hoje. Não importa seu registro de pai e de mãe. Deus te escolheu e te dá esse poder de dominar sobre teus adversários. Influências. Dominar sobre a terra. Esse é o sacerdócio eterno que Deus institui na minha vida, na sua vida. Então ele diz, a semelhança de Melquisedeque. Você é rei, reine. Independente se tem registro de monarquia na sua família.
Independente, se Deus te escolheu, tome posse à semelhança de Melquisedeque, sem registro de pai e mãe. Você é escolhido, você é rei. Tome posse hoje do seu reinado. Aqui a gente tem falado, né, desse posicionamento. Então, essa é a profecia desse salmo. Medita nele poderosamente e tenha essa revelação hoje sobre a sua vida de sacerdócio. Você tem autoridade de filho de Deus para ministrar, para levar boas novas, para levar o evangelho, para manifestar o seu testemunho das graças que Deus tem feito na nossa vida. É autoridade. Tome posse. Esse salmo inteiro, ele é muito profético e profundo. Medita, medita. O Espírito Santo vai te dar mais revelação, entendimento. Né? Como diz o Salmo ali 107, ele diz: o que for sábio guardará essas coisas e compreenderá o favor de Deus. O que for sábio. E como eu ser sábio? Tendo respeito a Deus. O respeito a Deus, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Como que eu vou entender tudo isso se eu tiver respeito, se eu acreditar nessas palavras? Se você crer, acessar isso no seu coração, você toma posse desse sacerdócio eterno. Você toma posse desse seu reinado hoje, não há quem lhe tire. Independente se seu pai e sua mãe foram reinantes, você pode reinar. Assim como Melquisedeque, sem registro de pai e mãe, reinou em Salém. Eu reino. Você pode reinar. Tome posse do seu reinado mediante esse salmo profético. Tome posse hoje. Para dominar sobre todos os seus adversários. E a gente segue para o Salmo 111, que ele fala, é um salmo também anônimo, como eu relatei para vocês, quando diz que é anônimo, eu já tomo muito como sobrenatural, eu creio que o próprio Jesus, o Espírito Santo, é escrito, porque quando é por homens a gente julga, né, como aqui o de Davi, que ele orou pedindo mal para os inimigos, porque é a nossa carnalidade, então Deus quer que a gente exponha a sinceridade sim do nosso coração, e ele vai convertendo, né? Como no final ele diz: eu estou na tua dependência, Senhor. Perdoa pelas tolices, porque nós, como carne na pele humana, muitas das vezes a gente fala o que não deve. Então, de tudo, acautelai-vos. A palavra de Deus nos diz: acautelai de tudo e de todos. Você tem que cautelar. Você está lendo a palavra, a gente tem que estar separando. Nossa, isso que Davi fez eu não vou fazer. A Bíblia expõe o bom e o ruim. A gente tem que fazer separação constante. E o que lá está falando, eu concordo ou não concordo? Separa o que você não concorda. Porque eu sou humana, eu estou na minha percepção humana. Então a gente tem que acautelar de tudo e de todos. A palavra de Deus também é assim. A gente tem que estar lendo, estar separando os exemplos. Porque são homens, é Davi, é Moisés. Cada um deles teve suas falhas e a Bíblia expõe aqui para que a gente tenha esse entendimento. Né? O que for sábio, tome entendimento. Porque Deus revela. Então, aqui ele fala, né, do louvor pelas obras redentoras. Princípio desse salmo, confiança. Confiança. O princípio do salmo anterior, paciência, perseverança, tomar revelação. Então, ele fala aqui no versículo 1. Contudo, aqui ele é um salmo anônimo. Então, salmo anônimo eu tomo muito como se vindo direto de Deus. Salmos anônimos para mim, você pode observar aí que todos os salmos anônimos, eles tendem assim uma profundidade muito inteira, muito íntegra. Então, eu tomo total assim como sendo o próprio Jesus ali, Deus que escreveu, sabe? Então, assim, no versículo 1 diz assim: com todo o meu coração eu louvaria o Senhor, na assembleia dos justos e na congregação. Então, é inteiro. Aqui você tem que se entregar total. E ele fala: grandes são as obras de Deus, procuradas por todos os que têm prazer nelas. É meditar dia e noite. É ter prazer em ler a palavra, sabe? Então, se você vem meditar na palavra e já fica, nossa, tem que sair. Nossa, você não consegue meditar e acessar em todo esse entendimento. Tem que vir aqui ter uma entrega, sabe? Muitas das vezes as pessoas vão na igreja, tá lá na igreja, nossa, que culto demorado. Já tá 1h30 aqui de culto, 1h30 e você não tá meditando, você não tá concentrado naquele momento. Não vai haver revelação, não vai haver porção, sabe? Igualmente quando a gente vai se alimentar, a gente tem que estar, se eu for comer de qualquer jeito fazendo outra coisa, eu não vou nem degustar aquela comida, eu não vou saborear. Assim também é a palavra de Deus. Eu tenho que vir com o tempo. Se eu tô apressada, se eu tô fazendo...
vai passar, vai entrar aqui e sair aqui, não vai absorver. Então é preciso meditar. Ele fala aqui, grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que têm prazer. É meditar. Todos que têm prazer nessa palavra, ele senta, pega a Bíblia, vai meditar, lê um versículo, relê outro versículo, lê o mesmo versículo. Eu repito muito. Até em falar eu estou repetindo. Você já deve ter observado, eu repito a mesma coisa. É uma metodologia, um hábito, né? Por ensinar. Eu repito a mesma coisa para o meu filho todos os dias. Todos os dias, a mesma oração. Todos os dias, ele acorda do mesmo jeito. Você é amado de Deus, você é amado da mamãe. Eu repito muito. Então, eu repito na leitura. É um hábito meu. Se eu vou ler alguma coisa, eu repito. E aí segue o versículo, né? Gloriosas e grandiosas são suas obras, sua justiça permanece eternamente. E ele segue no versículo 7. As obras das suas mãos são verdade e justiça, permanecem eternamente para sempre. Firmes são suas ordenanças, são feitas em justiça e verdade. Quais são as ordenanças do Senhor? Os 10 mandamentos. E ele diz, firmes são suas ordenanças, elas não mudam. Elas não mudam. Ele enviou redenção a seu povo e recordou para sempre da sua aliança. Santo e temido é o seu nome. E aqui ele diz, é claro, é luz. O salmo anônimo, ele é muito direto. Você pode observar, todos os salmos anônimos, eles não têm, assim, controvérsias, meio, início e fim. Ele permanece assim, ele vem numa estrutura que ele é o começo e fim. É claro, é objetivo. Já quando a gente vê aqui um salmo de Davi ou Moisés, a gente começa a ver assim a percepção. Você vê que naquela oração anterior, Davi ele começa, Senhor, lança o mal sobre os meus inimigos. E aí ele vai começando a oração, no meio, na introdução, e aí ele chega no final e ele diz, não, Senhor, estou dependente de Ti. Intervém nessa causa, que não seja eu mesma. Que não seja eu mesmo. Por quê? É a nossa carnalidade. E os salmos anônimos, eles vêm assim numa estrutura e eles se mantêm constante. E ele encerra assim, no versículo 10. O princípio da sabedoria, olha aqui, o que for sábio terá entendimento. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Bom entendimento tem os que o praticam. Seu louvor permanece eternamente. Sabedoria, a gente sabe o que é sabedoria? É prática. Sabedoria é o ser, né? Tem uma diferença de ser inteligente. Inteligência é diferente de sabedoria. Então, a gente ora, né? A gente tem orado muito. Senhor, nos concede sabedoria. E o que é sabedoria? Como que Deus vai nos dar sabedoria? Fazendo, praticando. Como que eu vou ter a paciência? Como que eu vou ter o dom do perdão? Paciência. Orando. Para dar o perdão é com paciência. Um ano orando, 2 anos, 5 anos. Para poder liberar o perdão. É prática. Não é fácil. É prática da sabedoria. Aí a gente pede, né? A gente sabe que tem os dons do Espírito Santo e os frutos do Espírito Santo. São diferentes. Dons, Deus concede. Né? Cada um tem dom. Tem pessoas com dom de cura, dom de fé. Aquela pessoa que você olha e diz, você tem um dom de fé. Essa pessoa tem um dom de cura. Com uma palavra, a pessoa refrigera o coração do outro. Isso é dom que Deus concede. Dom de cura, dom de visão. Dons. E aí os frutos do Espírito. Se você tivesse que escolher, coloca aqui, quem está aqui comigo. Você escolheria os dons ou os frutos do Espírito? Deus nos concede dons, são diferentes de frutos. O que você escolhe? Compartilha aqui, quem está aqui. Então, assim como a inteligência é diferente da sabedoria, né? E Deus, ele nos concede dons e concede os frutos do Espírito. Então, a gente tem que ter essa sabedoria. Ninguém aqui quis colocar, compartilhar. Quem aqui quer dom, toma posse hoje. Olha aqui, eu não tinha nem programado fazer isso, não. Mas se você tiver a oportunidade de escolher, Senhor, eu quero receber de Ti. Você escolheria dons ou frutos do Espírito? Ou os dois? Eu quero saber agora. Então, a gente tem que estar total na dependência do Senhor. Total na dependência do Senhor. Porque Ele é poderoso para realmente... Né? Então, assim, a inteligência é aquela pessoa que tem a mente cheia. Né? Quantos de nós temos? A gente está lendo, a gente está meditando, a gente tem muito conhecimento.
né? Tudo. Mas a sabedoria é o fazer. Sabe aquela pessoa que você vai muitas vezes... Porque a gente não pode subestimar ninguém, gente. Todo mundo ensina. Eu aprendo tanto com meu filho. Eu aprendo com pessoas na rua. Sabe, eu não ignoro ninguém para me dar aprendizado. Eu levo assim pra minha vida um aprendizado que eu tomei com uma senhorinha andarilha na rua. Porque, oi, qual o seu nome? É o valor que aquela pessoa tem. E ela me deu um aprendizado, gente, que ninguém toma. Pra mim é muito valioso o que eu aprendi com aquela senhora. Então a gente não pode subestimar ninguém, mas tem pessoas que são tão cheias, assim, que quando você vai falar algo, ela diz, opa, eu já sei. Mas e a prática? É a mente cheia e o coração vazio. Tem inteligência e não tem a sabedoria. Porque a gente aprende com todo mundo, com um pássaro, com uma árvore, com uma criança. Eu aprendo tanto. Olha, a maternidade me trouxe assim uma maturidade, porque conforme eu vou fazendo com meu filho, eu tenho tanto aprendizado com a simplicidade, com a naturalidade dele. Então a gente não pode subestimar ninguém para nos ensinar. Ninguém. Então aqui, ó, Regina compartilhou. Ela disse que quer os dois, né? Os dois. E Deus é poderoso para nos dar. Agora, há uma diferença. Os dois, né? A gente pode sim ter. Deus nos concede. Cada um de nós, como ele diz aqui, receba o seu sacerdote. Né? Você é um sacerdote eterno. Tome posse desse sacerdote que Deus te dá. Porque o que a gente faz hoje, ele ecoa na eternidade. As obras, as ações que a gente faz de bênção ou de ruim, ela ecoa na eternidade. Ecoa na eternidade. É um sacerdócio eterno. Então, toda ação ela vai se perpetuar. Não tenha dúvida disso. E aí, quando eu digo eu quero os dois, são diferentes. Um é o ser e o outro é o fazer. Os dons que Deus nos concede são dons. É o fazer. Deus me deu o dom da comunicação, da palavra. Imagina que o dom da palavra para mim foi uma dificuldade. O seu maior bloqueio é o que tem a ver com o seu propósito. Por muitos anos eu falava para dentro, por muitos anos, né, eu tive uma dificuldade, eu demorei a falar, né, minha avó fala que todas as crianças falavam mais cedo e a voz quase não se manifestou, demorou para se manifestar quando eu era criança. Quando manifestou, me disseram cala a boca, e eu tive problema, né, na região de laringe, né, os dentes. Então eu tive muita dificuldade, tive que usar aparelho nessa região da fala. Por quê? É o meu maior dom, né? Algo que Deus concedeu, você vai falar. Da comunicação, né? Para ensino. Desde os 9 anos eu comecei a ensinar para crianças menores. Então é através da fala, através da comunicação. Dom de ensino, dom de doutrina, né? Doutrinar. Então cada um de nós tem um dom. Dom de fé, dom de doutrinar, dom de cura, dom de visão. Então esse dom é o fazer. Deus nos concede isso aqui. Ele está concedendo a cada uma que receba a sua porção de sacerdote. De levar boas novas. Isso é o fazer. Já quando eu digo eu quero os frutos do Espírito, é o ser. Né? É o ser. E o que mais vale? É o fazer ou o ser? O ser, ele vale mais do que o fazer e o ter. Ah, eu tenho o dom de doutrinar. Eu tenho o dom de fé. Eu tenho o dom de visão. Mas não é o que eu tenho, não é o que eu faço. Porque isso está envolvido com fazer. Né? Eu tenho, eu faço. Eu faço, eu tenho. O que vale, o maior é o ser. E o que é o ser? O ser, os frutos do Espírito. Para mim, quais são os frutos do Espírito? Amor, bondade, mansidão, paciência, benevolência, né, generosidade. Esse é o ser. E ele exige. Para mim, desenvolver a paciência, eu tenho que ser. Isso tem que estar em mim. Então, para ser, eu sendo, eu farei naturalmente. Eu sendo amor, eu vou liberar amor naturalmente. Então, né, que tenham os dois sim, Regina, receba a sua porção de ter sim os dois, né, de ter os frutos do Espírito, de ser os frutos do Espírito, porque é através da gente ser amor que a gente manifesta amor, é através de eu ser, o ser ele sobrepõe o fazer, que são os dons, né, através dos dons que Deus nos dá a gente faz algo, mas quando a gente é os frutos do Espírito, quando a gente manifesta na nossa vida é natural. Então, o ser sobrepõe o
fazer, né? O ser sobrepõe o ter. Eu não tenho valor pelo que eu tenho ou pelo que eu faço. O meu valor está em quem eu sou, né? Porque bens materiais, o que eu faço hoje, amanhã eu posso não estar fazendo. O que eu tenho hoje, amanhã eu posso não ter. Mas quem eu sou, vou continuar sendo e até potencializar, né? Deus vai potencializar. Ele multiplica. Então, o ser, ele sempre vale mais. É mais poderoso. E a gente encerra todo esse estudo de hoje, essa porção abundante de hoje, no Salmo 112. Esse Salmo 112 é um salmo de vida, assim, pra mim. Deus me revelou e me entregou esse salmo em um dia de muita aflição na minha vida. E foi um dia onde, né, através das amizades, das pessoas que a gente tem em volta, a igreja estava fechada esse dia. E eu digo, amiga, vamos, eu quero ir na casa do Senhor. E a gente foi lá, abriu a igreja e fomos, né, no altar e a gente meditou exclusivamente nesse salmo, há uns 12 anos atrás. Então, há 12 anos atrás, foi um dia muito difícil para mim e Deus me entregou esse salmo. E até hoje pessoas perguntam assim, Laís, por que tu meditou exatamente naquele salmo? Por que naquele dia? Porque assim, eu sempre tive o hábito de ler diariamente a Bíblia. E exatamente nesse dia de maior aflição, foi o Salmo 112. E eu disse, por ser um dia difícil, eu vou para a casa do Senhor. E em seguida eu saí dali e fui para o hospital. Mas aqui ele me entregou uma promessa. E receba hoje também. Feliz o homem que teme ao Senhor. É um salmo anônimo, então é direto do céu. Eu tenho essa percepção, né? Quando diz anônimo, eu digo, nossa, não foi escrito por homens. Isso, percepção minha, assim, eu creio nisso, é uma crença minha, sabe? Porque quando as pessoas tomam, assim, dizem, esse salmo é anônimo, mas pela forma da escrita, eu creio que foi Moisés, ou foi, né? Teólogos têm essas, mas eu, na minha percepção, eu tomo, assim, foi o próprio Jesus, foi o próprio Deus que escreveu e entregou, sabe? Eu tomo muito como vindo do alto. Então, esse foi um presente dessa promessa que eu recebi e que eu, sim, cheguei a Deus e disse, o Senhor me prometeu. Então, eu sim provei a Deus, como ele diz, me prova e ver que eu sou bom. Então, mediante essa promessa do qual ele me entregou, eu fui lá e cobrei. Senhor, o Senhor me deu essa promessa. E um dia, sim, eu quero receber. E o Senhor tem me entregado. Eu ainda vou revelar mais testemunhos dessa promessa ainda. Então, já medita aí, toma posse, Salmo 112, um salmo anônimo. E ele fala disso, né? Que feliz o homem que teme ao Senhor. É uma geração abençoada, né? Feliz o homem que teme ao Senhor e tem cuidado com suas ordenanças, com a instrução do Senhor, com os mandamentos do Senhor. Então, essa será uma geração abençoada. E quando eu entendi isso, feliz, bem-aventurado, em algumas versões diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem cuidado com suas ordenanças. São instruções, ordenanças do Senhor são instruções. E ele segue, sua semente será poderosa na terra, será bendito na geração dos justos. Aqui é a promessa. Aqui foi a promessa que Deus me deu no dia mais difícil da minha vida. Sua semente será poderosa na terra, será bendito na geração dos justos. Tome posse dessa promessa para sua vida. Provai e veja a bondade de Deus sobre a sua vida. Não esqueça. Pode cobrar essa promessa para o Senhor. Se você está recebendo, está aqui hoje, tomando posse dessa promessa, não é à toa. Tome posse. Hoje é o dia de você tomar posse dessa promessa. E ele segue. Bens e riquezas se multiplicará na sua casa, e sua justiça permanecerá eternamente. Aqui ele fala de bens e riquezas se multiplicar. A gente sabe que bens e riquezas não são apenas materiais, né? Existem 4 níveis de riqueza. A última é o dinheiro, a última são os bens materiais. Então, quando eu tomei posse dessa palavra, sério que há pessoas até hoje, aquelas que foram comigo e abriram a igreja, e a gente meditou, me perguntam até hoje, Laís, por que tu leu exatamente aquele salmo? Porque era o dia que eu estava lendo. Porque era o dia daquela promessa. Foi o dia que Deus mandou e era para me entregar, não ao acaso. Foi o dia.
Eu digo, não, medito em Salmos. Naquele momento, naquela fase da minha vida, eu estava meditando num livro de Salmos e estava no Salmo 12. E eu não foi acaso. Tomei posse que eu quis ir lá para a casa do Senhor. E quem estava comigo naquele dia uma amiga foi lá, um sacerdócio lá no padre, e pediu, né, a pessoa que tinha a chave. Nós queremos entrar na igreja. E nós fomos para meditar, fomos para a casa do Senhor para meditar. Então, não tem como esquecer esse dia memorável. E grata pelas amizades, né? O poder do relacionamento. Essa é uma riqueza que a gente tem. É as amizades, é as pessoas que estão à nossa volta. Porque elas te levam a lugares. Porque elas proporcionam experiências. Então essa foi uma experiência que eu vivi com amigas, com pessoas queridas que fizeram isso por mim. Então que a gente tenha essa riqueza na nossa vida. Me emociono porque foi um dia difícil e Deus me entregou essa promessa. E ela se cumpre até hoje. E eternamente. Eu creio. Então, receba hoje. Deus está te entregando hoje. E eu estou sendo generosa em entregar o que Ele me entregou um dia. E estou feliz em poder compartilhar isso. Porque é uma promessa sublime. E que ela se cumpre. Eu acreditei. Eu tomei posse. O amor de Deus faz isso com a gente, né? Constrange. Porque eu me sinto muito amada por Deus. Muito amada. Por Ele ter me entregue. E cumprir essa promessa na minha vida. Então aqui ele fala: bens e riquezas se multiplicarão na sua casa. E sua justiça permanecerá eternamente. Bem-aventurados que seguem a ordenança do Senhor. Então é seguir os mandamentos. É crer nessa promessa. Ele diz que sua semente será poderosa. Imagina que uma semente, ela é capaz de construir 1000 florestas. Uma semente, você abre aqui uma laranja, ela vai ter várias sementes. Uma semente que você gera, ela vai gerar inúmeras, infinitas laranjas. E você pega essas sementes e planta. Uma semente é capaz de construir 1000 florestas. Imagina que eu tô lançando semente agora. Na minha forma natural, eu tenho um filho, ele vai me gerar netos, bisnetos. Inúmeras florestas, né? Inúmeras famílias vão ser geradas dessa semente. Agora da palavra, aqui são sementes, palavra, dessa uma palavra, você toma posse dessa palavra. Eu não sei quantas florestas vão ser geradas dessa semente que você tomou posse hoje. Mas eu estou semeando, é uma semente que vai ser frutificada. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Então a bênção que eu recebi eu estou compartilhando, porque Deus cumpriu e cumpre até hoje. Eu tomei posse e eu provei e vi a bondade de Deus através dessa promessa. Então quando fala bens e riquezas se multiplicará e sua justiça permanecerá eternamente, ele fala de riquezas. Riquezas, a primeira é o ser, a gente falou agora há pouco do ser, né? É ser, é ter experiência com Deus, é ter a sua espiritualidade fortificada, é ser quem eu sou em Deus, independente do que eu tenho, do que eu faço. Eu sou filha amada de Deus, eu sou. Essa é a minha maior riqueza. Ninguém me tira isso, né? Como ele falou no anterior. E aqui, ó, o Senhor falou, ele jurou e não mentirá. Tu és sacerdote eterno, a semelhança de Melquisedeque. Eu sou filha amada de Deus, sem registro de pai, de mãe, de genealogia de rei, eu sou. Né? Assim como o próprio Jesus, né? Ele, quando estava lá nos 12 cumprindo, né, ministrando, não me comparando a Jesus, porque ele é perfeito, eu sou imperfeita. Mas aqui, essa profecia, ele fala, né, sem registro, sem linhagem de pai e de mãe. Porque Maria concebeu Jesus e quando ele sumiu, que ele se perdeu ali aos 12 anos, ele estava lá ministrando, né, na casa do pai. E Maria foi em busca dele. E ele disse: por que me busca, mulheres? Eu estou aqui servindo ao meu pai. Né? Fala-se que José muitas vezes ficou ofendido quando ele dizia: eu estou fazendo a obra do meu pai. Porque é Deus. Né? Ali ele está sem registro de pai e mãe terreno. O Pai Celestial, essa é a sua maior riqueza. Tome posse.
né? Então, esse é o maior valor que a gente tem. Essa é a riqueza maior que a gente tem, ser filho de quem somos, do Deus Altíssimo. O segundo, né, o poder, a maior riqueza que a gente tem, poder de ter pessoas, da amizade, porque através das pessoas a gente recebe infinitas bênçãos, a palavra, né, a gente congrega e tem tanto aprendizado. Então, é uma riqueza grande, né? Os dons do Espírito Santo, né? A presença do Espírito Santo na nossa vida. Esse é um presente, né? O próprio Jesus para a gente seguir exemplo. Essa é uma riqueza imensa do qual a gente tem. Um exemplo a seguir de perfeição, né? De ser paciência, de ser amoroso, de ser generoso. Essa é a riqueza, né? As amizades, os nossos fazeres, né? A profissão. Imagina que a gente tem dom. Através desse dom você vive. Então essa é uma grande riqueza, a sua profissão, né? Então aqui nos relacionamentos inclui família, as pessoas que Deus coloca na sua vida. E aí sim vem o último nível de riqueza, que através de tudo isso você consegue ter, né? Que são posses, enfim, tudo que você precisa. Então a promessa sublime desse salmo. E ele segue: a luz resplandece nas trevas para os íntegros. Ele é misericordioso com os justos. Deus é amor com os justos. Se você teme a Deus, se você busca seguir a Ele, mesmo em sua perfeição, Ele te considera amado. Ele vai te ajudar a obedecer. E ele segue: o homem bom tem compaixão e empresta. Ele levará seus assuntos com juízo. Aqui ele fala de generosidade, de influenciar, né? O homem bom, ele tem compaixão, ele compartilha, ele é generoso. Imagine que Jesus, na sua bondade, ele compartilhou, ele doou a sua vida. Aqui ele fala de doação, né? Ele empresta, ele expõe sua vida, ele, né? O Senhor, ele despiu ali de toda a sua glória, de todo, se humilhou por doar a nossa vida, por doar por nós. Ele doou sua vida para me salvar, para salvar você. Tem maior exemplo. Tem maior exemplo. É generosidade, é doação, né? E a gente faz isso aqui no Mulheres Internacionais, é doando. Muito das mentorias, a gente é um valor mesmo para um custo ali de algo. É doação, é generosidade, é compartilhando as bênçãos que o Senhor nos dá. É doação. E ele segue. Versículo 6. Jamais vacilará, para sempre haverá a memória dos justos. É um legado, né? Aqui ele fala da memória dos justos. Legado. Quantas inúmeras pessoas já partiram há décadas, há milênios, mas deixou um legado? Einstein, Martin Luther King, Tiradentes, homens, assim como eu, como você, mas que tem uma história. A sua avó, a minha avó, né, que a gente lembra, porque deixou um ensino, deixou um legado. Então, a gente não subestima ninguém. Eu, você, nós estamos construindo um legado. Que seja de bênção, que seja aquele legado que a pessoa vai ouvir e diz: nossa, a gente vai partir, vai chegar uma hora, mas essa semente que você lança, por estar compartilhando, vai ter alguém que vai lembrar: nossa, eu aprendi isso com a minha avó Laís. Eu aprendi isso com a minha mãe. Minha mãe Laís me ensinou isso e isso. Nossa, eu aprendi isso com a minha amiga Laís. A gente não sabe quando vai partir. Então que a gente construa. Compartilhe hoje, doe hoje. Não retenha nada. Coloca. Porque uma semente, uma palavra, uma frase da palavra do Senhor, ela transforma, ela edifica, ela transforma mesmo tudo. Uma vida, ela faz nova todas as coisas. A palavra do Senhor é poderosa para gerar entendimento. É a palavra do Senhor. Então que a gente, através da nossa vida, construa esse legado de ensino para outras pessoas. De transformação de caráter. Porque a palavra de Deus é poderosa e quando ela sai da minha boca, vai bater no ouvido de alguém. É um legado que está sendo construído e vai se perpetuar, como ele diz aqui, a promessa sublime de Deus. É para eternamente. A memória dos justos. O que é a memória? Muitas das vezes eu relatei aqui a memória da minha bisa, a memória da minha avó, do meu avô.
São memórias, são ensinos que ele manifestaram através da vida deles, da palavra do Senhor. Então, que a gente construa esse legado, que a gente manifeste todo o aprendizado. E ele fala: seu coração estará firme, não temerá, até que veja a derrota dos seus adversários. Aqui ele fala de vitória, vencer com Deus. Porque o meu coração ele está firme, não importa a adversidade, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor e com ele eu vou vencer, porque Deus é grande. Deus é infinitamente grande, ele é maior do que todo qualquer problema. Então o problema que eu estou enfrentando hoje, ele é pequeno se eu comparar com o tamanho de Deus. Deus é maior, não há problema que ele não resolva. Eu estou com ele, meu coração está firme nele e estou em paz, porque ele vai resolver. E versículo 9, repartiu e deu aos pobres, sua justiça permanece eternamente para sempre, o seu poder será exaltado com glória, honra e generosidade. Ele está falando de honra, de reconhecimento. O ministério de Jesus tem honra e glória, manifestação perpétua, eterna. E o próprio Jesus nos diz, né? Obras maiores vocês farão. Receba essa profecia hoje, receba essa promessa hoje. É para os filhos dos homens, né? Como a gente leu lá no versículo anterior, no salmo anterior. As misericórdias de Deus estão sobre os filhos dos homens. Eu, você. E ele encerra no versículo 10 e diz: o iníquo verá e se irritará. Os seus dentes ele rangerá e se perturbará. O desejo dos ímpios deixará de existir. Promessa sublime. O inimigo se enfurece. Ele se enfureceu quando ele viu Jesus ressuscitar. Quando ele viu você se levantar de onde ele olhou e disse: agora foi o fim. Eu consegui derrotar ele. Quantas pessoas olharam para mim naquele momento que Deus me entregou essa promessa difícil? Eu levantei, confiado nessa promessa. Comprei. Senhor, o Senhor fez a mesma promessa. Me cumpre. Eu creio que o Senhor é poderoso para cumprir. Me permite ser mãe. Eu já relatei essa história para vocês. Quando eu estava partindo mesmo, eu digo: Senhor, me perdoa, me permite voltar à vida e ser mãe. Porque eu entendi aqui, ó, sua semente será poderosa na terra. Aqui eu disse: eu vou ter um filho. Eu vou ter um filho. Me permite voltar e ser mãe. Confiei nessa promessa. E eu cobrei. Eu provei do Senhor e vi a sua bondade. E logo mais terá muito mais testemunhos. Porque eu criei de todo coração. Meu coração firme nessa promessa. E ele fala que não temerá as más notícias. E a gente vive diante do mundo que está cheio de más notícias, mas o coração está firme no Senhor. Tudo passa. E ele fala que o iníquo verá e se irritará. Então, aquelas pessoas, os inimigos, os adversários, eles vão ver e vão dizer: agora é o fim. É o fim dela, acabou. E aí quando você se restaura, que Deus te ressuscita, gente, é impressionante como a gente verá. Ele diz: ó, o iníquo verá e se irritará. Seus dentes rangerá e se perturbará. O desejo dos ímpios deixará de existir. Fica enfurecido de te ver. Como que essa pessoa levantou? Como que pode? O inimigo, quando viu Jesus lá morto, ele zombou. Ele disse: eu derrotei. Ele morreu na cruz agora. Só que Jesus ressuscitou. Deus ressuscita a sua vida, sua saúde, seus planos, seus projetos. Ele cumpre a promessa. E Jesus ressuscitou. E é o seu reino é eterno, sua glória é eterna. Então Deus é possível restaurar todas as áreas da sua vida, seja financeira, seja. E o inimigo vai ver sua vitória e vai ranger os dentes. Ele vai se enfurecer. Mas tome posse do domínio, de vitória. Porque com Deus a gente vence. E deixa o iníquo lá, ranger os seus dentes. Se enfurecer. Porque a vitória já é certa, já é dada, se você crer. Se guardar o seu coração firme nessa promessa, não tenha dúvida que ela se cumpre. Eu tenho manifestado. Eu tenho vivido poderosamente isso. E feliz em compartilhar, ter realmente manifestado nesse dia, né, essa oportunidade de compartilhar toda essa experiência que foi de ver essa promessa, né, Jesus, Deus ter colocado e ter cumprido e estar cumprindo. E é uma palavra que enraizou no meu coração e eu guardo, assim como muitos outros, né?
mas esse de especial fala muito a minha vida. Então, que você tome posse hoje, em nome do Senhor Jesus, que Deus cumpra todas as promessas, porque Ele é justo e fiel para cumprir. Tome posse, mantenha o coração firme, porque Ele é fiel para cumprir. E muito mais testemunhos eu ainda irei manifestar, através de crer, de guardar o meu coração firme nessa promessa. Amém? Querido Deus e Pai, Paizinho amado, gratidão por essa porção abundante, me alegro por cada direcionamento seu. Que o Senhor possa, Senhor, nos conduzir sempre conforme a Tua vontade. Senhor Deus, nos concede, Pai, os dons conforme a Tua vontade, os frutos do Espírito sobre nossas vidas. Possamos ser, Senhor, conforme a Tua imagem e semelhança, em bondade, em amor, generosidade, em benevolência, tudo conforme a Tua vontade, Senhor. Nos faz ser e fazer tudo conforme a Tua vontade. Possamos sempre glorificar o Teu nome. Nos concede a sabedoria, Pai, o entendimento, e que possamos, através da nossa vida, manifestar o Teu reino nessa terra. Que cada um aqui, Senhor, tome posse, que essa mensagem profundamente se manifeste no nosso ser. Nós consagramos tudo que somos, o que fazemos e temos para a Tua honra e glória. Para hoje e para sempre permaneça conosco e nos direciona, Senhor. Não permita que a nossa mentalidade, que o nosso olhar natural nos impeça de receber as Tuas promessas sobre a nossa vida. Que o Senhor permaneça sempre conosco, hoje para todo sempre, nos conduz, nos direciona conforme a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. E o meu coração, o nosso coração, dedicamos inteiramente a Ti. Ele está firme, confiante e grato, Senhor, a Ti. A Ti damos graças por esse dia, por nossa vida, por tudo, Senhor. Nossa gratidão é eterna. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Um excelente e abençoado dia. Vai ficar salvo esse estudo. Tá? Desculpa a emoção, porque o amor de Deus, Ele... Nossa, faz isso. Mas eu fico muito feliz em poder ter, conseguir expressar isso para vocês. Excelente e abençoado dia. Minha xará Laís, amada, vai ficar salvo esse estudo, tá? Toma posse, porque tem muitas bênçãos desse estudo de hoje. Beijo.